Nasci na lama, cura ancestral. É de terra o meu corpo, oiê. Quando a mente apavora, Senhora, é tua luz que no silêncio vem reger. Varre e decanta toda a história. Se sou poeira, sopra o vento pra me ver. Todo mal que vem vai embora. Quem me guarda é Nanamburuque, é Nanamburuque, Nanaiê. Boa noite a todos. Entrando aqui, atrasadíssima. O horário dessa live é às 8 horas. Hoje, excepcionalmente, ela foi marcada para as 9 horas. E eu tive um contratempo aqui com um dos mestres cachorros, minutos antes de abrir. Já tinha me colocado aqui a postos e aí aconteceu um imprevisto. Então aqui estou um pouquinho atrasada. Das 8 passou para as 9, das 9 passou para as 9h20. Eu espero que a Ju Gittel ainda possa entrar e ainda possa estar aqui com a gente nessa noite de hoje. Até que ela entre, eu quero colocar algumas reflexões aqui. Tô vendo várias pessoas queridas entrando. Até que ela entre, eu quero colocar várias reflexões, ou algumas reflexões aqui, a respeito da vida como um todo. Uma delas, a gente pensar um pouco quais são as nossas pegadas. O que fica à medida que a gente caminha? Porque cada um tem seu caminhar. Cada um deixa a sua pegada. Cada um deixa a sua marca. E eu gostaria de saber qual é a pegada, qual é a marca, o que tem imprimido, o que você deixou impresso à medida que você tem andado. Se você já fez a tua transição para o veganismo, mesmo assim eu gostaria de saber se você conseguiu se livrar da violência, se você conseguiu se livrar da raiva, se você conseguiu se livrar dessas emoções torpes que tantas vezes a gente atribui ao que a gente vê no mundo, quando na verdade é uma identificação do que a gente ainda precisa olhar dentro de nós. Se você não fez a transição ao veganismo ainda, eu gostaria que você tivesse coragem para enxergar essa violência, tanto em você quanto fora de você. Porque a verdade de tudo é que é uma linha muito tênue o que separa o mundo da gente, ou a gente do mundo. Muitas e muitas vezes a gente tem a clara noção que na verdade a gente está falando de algo de fora, quando na realidade da vida, a gente só está falando do que tem dentro da gente que está projetado nesse mundo. Então uma forma da gente mudar sempre é a gente olhar para dentro. Essa mensagem, ela nunca fica velha. Ela não é uma mensagem que depois que a gente fala dela uma vez ou outra, ela já perde o sentido. Ela é uma mensagem atemporal. Se a gente olha no transcurso da história da humanidade, muitos seres já falaram essa mensagem. Líderes espirituais, filósofos, já questionaram a respeito da existência humana e já falaram muito sobre essa grande questão, que é o que existe no mundo e o que existe dentro de nós. Quando a gente realiza num momento mais profundo, mais esclarecido da nossa jornada, aí a gente deixa de fazer algumas confusões. Mas enquanto a gente ainda tem questões dentro de nós, então o que a gente vai fazendo, na verdade, é vendo esse mundo de fora como uma projeção desse mundo de dentro. E aí eu coloco para vocês que esse mundo fora se torna influenciado pelo observador. Ou seja, o que eu vejo, de alguma maneira, me mostra quem eu sou. Faz sentido? Se eu olho para esse mundo e eu vejo muitos aspectos dele que eu conheço intimamente, eu posso estar falando de mim mesma. Agora, quando eu olho para ele sem essa projeção, talvez então, de fato, nós tenhamos alcançado alguma lucidez. Faz sentido? Porque enquanto cada um de nós olha
para o mesmo assunto e ver fragmentos para a mesma realidade e ver fragmentos dessa realidade, o que a gente está fazendo é dando só a nossa perspectiva pessoal. E eu gostaria que a gente saltasse da nossa perspectiva pessoal para o que de fato é o observado. Senão o tempo inteiro a gente está falando, em outras palavras, de nós mesmos. Eu vejo isso muito interessante quando, por exemplo, a gente posta um vídeo, e um vídeo qualquer. É o mesmo vídeo, é a mesma música, é o mesmo momento. Algumas pessoas falam que lindo, outras pessoas falam que tristeza, outras pessoas falam eu quero mudar isso, outras pessoas dizem graças a Deus que vocês estão aí. Ou seja, cada uma dessas pessoas está vendo da onde? Da própria perspectiva pessoal, percebe? E o que eu gostaria é que a gente visse as coisas como elas são e não como nós somos, para que a gente evite essas projeções constantes, para que a gente evite o tempo inteiro falar de nós mesmos, para que a gente comece a falar do que a gente está vendo. E para isso a gente precisa ter uma baita coragem, porque às vezes o que a gente está vendo é muito triste e a gente não quer realmente participar daquilo, porque dói na gente. Aí, de novo, a gente está projetando. Agora, quando a gente olha e entende que sim, é triste, mas a dor de quem está passando por aquela tristeza é maior do que a nossa, que só está olhando, aí a gente deixou de projetar, a gente começou a ver o outro. Faz sentido isso? Então, eu vou pedir para que a gente dê esse salto, porque senão o tempo inteiro a gente está projetando, a gente está projetando, a gente está projetando. E enquanto a gente projeta, a gente não consegue ver o mundo como ele é. A gente usa desse mundo para se conhecer. Às vezes até sem perceber, sem realizar que na verdade o que a gente está olhando do lado de fora somos nós mesmos. Então quando a gente olhar para essa realidade, sim, a realidade pode ser triste. Se a gente olhar para Mestres Animais hoje, a gente vai sentir tristeza. Sim, a realidade pode ser muito irritante se a gente de repente tem contato com alguém que pode aprender e se nega ao aprendizado. Sim, pode ser tanto predicado. Agora a questão é, isso que a gente está vendo é quem a gente está projetando ou a situação em si? E enquanto a gente não souber fazer essa diferença, vai ficar muito confuso a gente realmente resolver o que a gente está vendo. Porque primeiro precisa resolver dentro. E aí então vai para fora. Aí é um processo natural. E o que eu tenho aprendido de todas essas, enfim, dessa escola que o santuário é, e dessa última lição que está acontecendo, que é Cunha, é que verdadeiramente esse mergulho precisa acontecer em cada um de nós. Porque, outra vez, existe uma realidade triste. Mas aí, muitas vezes, essa realidade é triste, então ela me irrita, ela me enche de raiva. E porque eu tô cheia de raiva, eu odeio todo mundo ao meu redor. E eu começo a espalhar justamente o que eu não quero pro mundo. Em vez de olhar para aquela situação e entender dentro da capacidade pequena e ínfima que cada um tem, qual é o nosso papel para aliviar aquela dor e para resolver aquela situação. É compreensível isso? Eu gostaria que a gente refletisse mais e mais e mais, porque além do que está acontecendo em Cunha, a gente está vendo o que está acontecendo em Petrópolis. Além do que está acontecendo em Petrópolis, ontem a gente recebeu um pedido de um novo resgate em Pindamonhangaba, e são dezenas de mestres animais. É óbvio que nesse instante nós estamos divididos aqui no santuário, o Vitor está em Cunha, eu estou aqui, cada um de nós com uma equipe diferente, para que todos os mestres animais numa ponta ou outra não estejam em perigo, estejam em segurança, estejam cuidados, mas chega um momento que realmente a gente precisa entender que o que está acontecendo é reflexo de nós mesmos. Quando a gente olha para o mestre animal, quando a gente olha para a mãe natureza, eles não fazem isso. Eles não se autodestroem. Eles não se matam. Se existe algo que um mestre animal sacrifica a vida de um outro mestre animal, não é dentro das ideologias perversas que o ser humano desenvolveu. Então, outra vez, se a gente puder olhar um pouquinho mais pra gente, porque os desastres estão por toda parte. Como que é que a gente está ignorando até agora a questão climática? Até quando a gente vai seguir ignorando que a nossa mãe natureza está nesse instante gritando por socorro? E aí tudo que a gente olha, quando a gente vê Petrópolis, é de repente reclamar
de algo no exterior ou procurar um culpado para essa situação, em vez da gente se responsabilizar pela parte que nos cabe. E aí, outra vez, esse observador precisa entender qual é a parte dele para que a gente simplesmente não projete no observado, para que a gente tenha clareza para olhar para esse observado e perguntar como eu sirvo para aliviar a dor do mundo, como eu sirvo para resolver os problemas que se manifestam e não usar tudo isso para interesse próprio, ou seja, para que eu possa extravasar minha raiva, para que eu possa extravasar meu ódio, para que eu possa de alguma maneira fazer coisas diferentes do que a situação está pedindo. E essas situações estão acontecendo cada vez mais frequentemente. Então eu peço o amparo de vocês, o amparo de cada um de vocês, para que a gente reverta essa situação. Porque o que está acontecendo é urgente. O que está acontecendo demanda de nós um pouco mais de autoconhecimento. Demanda de nós momentos de reflexão. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente está realmente... Não, essa daqui é Mestre Ewa. Eu sei que é difícil quando a gente está no meio de tanta coisa ao mesmo tempo, parar um pouco. Até porque o comum é a gente acelerar mais ainda e entrar num processo até ansioso da mente. Mas é necessário. Porque, outra vez, a sensação que a gente tem aqui no santuário, estando em contato com as vítimas, e não precisa a gente aqui no santuário, está todo mundo em contato com o que está acontecendo hoje no mundo, com esses desastres naturais. A sensação é que os tempos são chegados. E enquanto a gente, outra vez, ficar usando dessas situações simplesmente para extravasar o que tem dentro, perdendo as oportunidades que a gente tem de serviço, eu vejo muito difícil que a gente consiga, de fato, resolver tudo isso. É óbvio que o veganismo é um caminho, sim. Mas se o veganismo fosse o fim do caminho, então todos os veganos viveriam em paz e tranquilidade e amor. E a gente sabe que o veganismo é um passo desse caminho, mas a gente ainda assim precisa olhar para o nosso coração e entender essa questão do especismo. O especismo é a gente valorizar uma espécie mais que a outra. Geralmente a gente valoriza mais, por exemplo, o mestre cachorro do que o mestre porco. Mas a questão fundamental é que muitas vezes, mesmo dentro do veganismo, a gente aprecia todas as demais vidas mais do que a do próprio ser humano. E enquanto a gente não amar o ser humano também, ou seja, oferecendo o melhor de nós para quem está no caminho, lembrando que a gente, dentro das nossas falhas e dentro de todas as limitações que cada um tem, precisa sempre de ajuda, de amparo, então eu vejo que a gente, outra vez, a gente está influenciando o que a gente está vendo com visões pessoais, mas sem resolver de fato a questão. Sem de fato aliviar a dor do mundo, sem de fato fazer algo diferente. Então eu peço aqui muito, muito para cada um de nós, para que a gente possa se olhar nesse lugar desconfortável dentro e perguntar verdadeiramente como a gente pode aliviar a dor do mundo. Como é que a gente pode resolver os problemas dos nossos tempos, que são oportunidades de serviço constantes, que são chances que o espírito tem de se humildar frente ao universo com um pouco de serviço. Eu verdadeiramente gostaria de pedir isso. Em Cunha, eu tô aqui falando um pouco, mas eu tenho a impressão que por causa do meu atraso a gente acabou perdendo a Ju. Mas eu vou tentar aqui ver se ela entra. Enquanto isso eu falo um pouquinho mais, dou um update ação rápida a respeito de Cunha. Em Cunha, a gente continua. Eu postei um vídeo agora há pouco, depois eu vou tirar só umas partes dele, deixei eles no Bezerros de Cunha. Ah, que coisa boa! Não tinha visto que você tava na live, Ju. Coisa boa. Opa, que bom que deu certo. Que deu certo. Ela tá aqui. Aparecida aqui. Não, filha. Agradeço por estar aqui. Então, só vou terminar rapidamente de dar essa atualização de lá de Cunha, só para as pessoas estarem um pouco mais atentas ao que está acontecendo. Tranquilo, depois da decisão judicial na sexta-feira, as demais ONGs que estavam no local, ou seja, o GRADE e a Arca da Fé, que eram as duas que estavam presencialmente no local. Não tínhamos nenhuma outra ONG no local. A partir desse domingo, depois da decisão judicial, no domingo elas deixaram o lugar e desde então nós estamos lá com a nossa equipe. E o que tem acontecido desde então? São dezenas de mestres animais caindo, são dezenas de mestres animais bambos, são dezenas de mestres animais em situações que realmente é difícil até para a gente imaginar o que eles estão passando. Dezenas muito fragilizadas. Ao todo, a gente está falando de centenas deles.
Uma contagem que saiu colocou 302. Nós já temos contados mais de 320. E é possível que alguns deles, ou seja, algumas das meninas, porque não são só meninos, é possível que tenhamos grávidas ali também. Então, outra vez, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo no mundo, e como é que a gente muda isso? E como é que a gente olha com sinceridade para o nosso caminho, para dentro de nós mesmos, e realiza qual é a pegada que a gente está deixando? O que é, conforme a gente caminha, qual é a marca que a gente imprime nesse chão sagrado que é essa mãe? Como é que essa terra vai se lembrar de nós? Qual é o impacto que a gente provocou com a nossa vida nela? A gente causou mais confusão, a gente disseminou mais ódio, mais tristeza. A gente tentou fazer algo diferente, a gente viu o mundo o tempo todo como um reflexo nosso, ou a gente conseguiu se esforçar para ver o mundo como ele é. Quando a gente vê o mundo como ele é, a gente consegue ajudar mais efetivamente. Agora, antes disso, é sempre uma projeção que o mundo termina servindo para a gente se ver. Só que a gente está tão cego que o mundo está mandando tantas mensagens e a gente não enxerga. A gente não tem tempo, a gente procura culpados. Então eu peço por amor, para que a gente olhe um pouquinho mais para nós. Os tempos são chegados. E se a gente perder mais oportunidades, esse impacto está sendo sentido em incontáveis vidas, inclusive nas vidas dos seres humanos. Então, peço aqui para que a gente realmente interiorize isso um pouco. Pare 5 minutos por dia, fique em silêncio, feche os olhos e realmente realiza o que é que está acontecendo como um reflexo de quem nós somos. E tentar se cuidar um pouco mais, se cuidar no coração, se cuidar na mente, para criar um mundo melhor. E a Ju vai falar disso hoje do ponto de vista da alimentação viva, ou seja, dando um pouco mais de inspiração para nós do que a gente pode fazer nisso tudo, né, Ju? Para que verdadeiramente, ou seja, no cotidiano, às vezes a gente pensa que é uma ação que a gente vai fazer na vida, uma única, e muitas vezes são pequenas ações todos os dias, como comer. A gente come mais de uma vez por dia. E se a gente comer conscientemente, olha quanta coisa a gente consegue evitar, reconstruir, mudar. Enfim, passo a palavra. Ju, grata por estar aqui e agradeço também por ser tão acolhedora nesses tempos todos e tudo isso que está acontecendo de uma maneira tão intensa. Imagino a intensidade. Na verdade, não imagino. Ai, gratidão, Paty, por mais essa live, esse momento contigo. Boa noite, gratidão a todos os presentes aqui. E, gente, eu queria pontuar, né, rapidamente, antes da gente ir para as receitas, algumas coisas assim, em relação mesmo ao alimento cru. Porque quando eu falo que eu trabalho com alimentação crua, porque a alimentação viva é basicamente uma alimentação crua, isso soa tão assustador para as pessoas. Peraí, você só come cru, né? Parece, meu Deus, o mundo acabou agora, para tudo que eu quero descer, né? Então, a gente tem um paladar que vem sendo, ano após ano, corrompido pela indústria, que cria sabores que desconectam o nosso paladar com aquilo que vem da terra. A ponto chegamos que a gente acha um absurdo comer muito cru, sendo que o cru é o alimento feito pela terra, pronto, né? Que está pronto, que a gente deveria simplesmente pegar e comer. Então, assim, esse é o nível de distanciamento que a gente aceitou nas nossas vidas dessa terra, dessa mãe provedora maravilhosa que traz tudo colorido, lindo e pronto pra gente. E a gente vendeu o nosso paladar a uma indústria que às vezes é aquela mesma indústria que fabrica o leite de amêndoas, mas que está fabricando iogurte, né? E sacrificando vidas. Então, quando a gente come direto da Mãe Terra, a gente está abrindo mão disso. E o meu trabalho hoje, eu coloquei um foco assim mesmo, sabe? Ao longo do que eu fui percebendo do distanciamento desse cru, desse da terra mesmo, Sim. Eu tento trazer o sabor através do alimento natural e cru para que esse paladar tão corrompido venha para um lugar de prazer no alimento da terra, para que talvez num outro momento ele venha para um lugar de prazer de comer uma cenoura crua.
Mas eu entendo que esse estágio entre a bolacha traquinas, a Coca-Cola e a cenoura crua, ele tem que ter um patamar, porque senão as pessoas não dão conta. Então, eu tenho realmente, assim, eu me enfio nessa cozinha e tento fazer coisas muito saborosas dentro desse cru, dentro dessa mãe terra, para que a gente consiga ir, não sei se existe isso, mas descorrompendo esse paladar corrompido pela indústria. Sim. Então, gente, comer... Pode falar, Tati. Não, eu lembrei aqui, Ju, só quero eu acabei entrando e atualizando, enfim, de outras coisas e nem te apresentei, mas eu acho que também as pessoas do nosso canal têm conhecido mais você pelos stories e também, enfim, você é uma pessoa bem próxima, é uma inspiração constante para mim. Nossa, fizeram uma arte aqui na minha frente agora que, bens a Deus, o povo aqui consegue virar um incensário de um jeito que eu não sei o que aconteceu aqui. Enfim, e eu acabei entrando correndo e não apresentei, mas quero dizer, ou seja, você tem sido dentro desse lugar de desconstrução, né? E voltar realmente a uma plenitude do comer o que a mãe faz. E isso vejo bonito, sabe, para a gente lembrar também, a gente não está mais comendo o que a mãe faz. No primeiro momento a gente come da mãe pelos seios e depois a gente come da mãe da terra. E a gente perdeu essa conexão. Quando você fala isso do paladar, Ju, eu gosto bastante. A Ayurveda fala um pouco de pimentas e de alguns paladares mais picantes e fortes para a gente restaurar as papilas gustativas, que tem muito a ver com isso que você está falando. Ou seja, às vezes a pessoa, nós, dentro dessa sociedade absolutamente distante da natureza, a gente não tem nem mais as papilas gustativas para apreciar um tempero que seja. Um tempero. Então, voltar a isso também, esse processo de voltar a sentir, de realmente resgatar quem cada um é, para poder apreciar coisas que se tornaram banais e que, na verdade, escondem segredos e tesouros e bênçãos e graças que a gente vai perdendo, perdendo, perdendo. E daí chega um momento da vida, parece que a vida perde a cor. E, na verdade, foi a gente que tirou essas cores dela, quando não está mais em contato com a natureza e com toda essa graça e beleza. Então, eu queria só lembrar disso, primeiro te apresentar de uma forma mais formal, né? De novo, peço desculpa que acabei entrando e eu estava falando um pouco, falei, nossa, será que eu perdi a Ju? E acabei, enfim, atravessando. Então, feliz da gente ter dado certo para estar aqui, para você poder falar um pouco mais de tudo isso e inspirar a gente realmente a se resgatar. Eu não vejo outra saída, sabe, Ju? Eu não vejo outra saída. A gente aqui em contato direto, né? Ou seja, com a vítima e com o meio ambiente, eu não vejo outra saída além do resgate do ser humano. E o resgate do ser humano ele é complicado, porque já veio Jesus, já veio Buda, já veio um monte de gente aí e ninguém consegue resgatar o outro ser humano. Só cada um consegue se resgatar. E isso que é tão desafiador, e por isso que a gente tem que falar a mesma mensagem de 1000 maneiras diferentes para que ela penetre. E a Ju, sem dúvida, tem uma retórica que consegue levar a gente para dentro da gente e para um espaço sagrado bem interior, onde a gente consegue ter a coragem de se olhar e falar, eu quero a melhor versão de mim, e não isso que a sociedade me tornou. Grata, Ju, por estar aqui. Ai, gente, também é uma coisa linda para mim fazer uma live aqui na minha cruzinha. Vocês são todos muito bem-vindos aqui na minha cruzinha viva. Então, teve uma pergunta aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho disso nessa introdução que eu vou fazer antes das receitas, mas que ela pergunta qual o problema em comer um alimento saudável cozidinho. Então, eu vou passar um pouquinho por isso, não dá para a gente se aprofundar muito, porque tem as receitas e tem a hora de dormir, eu sei que todo mundo tem as suas coisas, mas assim, comer cru é imperativo para a gente retomar esse paladar original. Né? Nossa, meu celular não sei porque ele tá apagando. Ô, amor, os gatos não estão encostando nele, tá? Eles estão loucos, porque esse balcão ele fica de lado e agora ele tá na transversal na cozinha. Então tem uma coisa nova e eles estão todos aqui, assim, tipo, o que que tá acontecendo? Então, gente, para recuperar o paladar e como forma de recuperação de saúde e de conexão com a Mãe Terra. Por quê? Vamos entender isso. Dentro do alimento cru, a gente recebe, quando esse alimento está lá na terra, o inhame, por exemplo, ele está recebendo a energia do sol. Sem energia do sol, ele não vai viver. E essa energia cósmica que vem,
ela é condensada aqui dentro, né? Então a gente tem aqui uma energia cósmica mesmo dentro de um alimento quando ele está cru. Uhum. Quando a gente cozinha, a gente dissipa essa energia. Ela vai embora, ainda que parcialmente, totalmente, depende de quanto a gente cozinha. Então, a gente desconecta um pouco desse cósmico que vem dentro do alimento e que liga esse fio que o mundo moderno está desligando da gente. Esse fio que nos conecta com o todo. Ele vem nesse alimento que, quando está cru, ele tem uma holografia, um desenho molecular perfeito. Quando a gente cozinha, a gente chama de desnaturar o alimento, ou seja, a gente muda a posição das moléculas e ele deixa de ser perfeito para o nosso organismo, que também tem moléculas, ou deveria, pelo menos, com essa geometria sagrada mesmo. Então, um alimento cru, ele tem uma geometria sagrada em cada molécula. E quando a gente cozinha, a gente move, a gente muda essas moléculas, a gente muda enzimas, a gente muda essa configuração. E ele deixa de ser um alimento que cura. Então, quando eu como um alimento cozido, saudável, eu tenho um alimento que não me adoece. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. Então, eu não estou dizendo que vocês têm que comer tudo cru, mas a gente precisa aumentar a proporção de cru no prato. Por quê? O alimento cru é o único que vai ter potencial de cura. Então, ele vai encontrar ali com as suas moléculas e ele vai conseguir desintoxicar, ele vai conseguir limpar, ele vai conseguir trazer uma energia nova. Principalmente se esse alimento for orgânico e também se ele for germinado, que é uma coisa que a gente ensina lá no curso, né? Por exemplo, tem os brotinhos de girassol aqui, né? Quando eu faço aqui na bandejinha na minha cozinha, eu pego essa sementinha lá do papagaio de girassol e faço isso transformar num brotinho. Isso daqui é o máximo de potencial de nutriente, de proteína, de enzima, de vitamina que este alimento vai ter na vida dele toda. Porque ele está pondo toda a energia aqui para crescer. E se eu comer nesse momento, essa energia vem para mim. Então, dentro de um alimento cru e germinado, aí eu tenho um potencial de cura absurdo, que a gente chama de alimentos biogênicos, que são capazes de trazer vida para a nossa vida, de trazer cura para as nossas células. Então, não dá para a gente aprofundar muito, senão a gente vai muito longe, precisa de umas 3 lives. Mas, assim, a essência do cru é essa. É um alimento que cura, que conecta e que retorna essa palatabilidade para o original. Hoje, uma aluna que fez o curso comigo em 2019 me mandou, tá nos meus stories, dá tempo ainda, me mandou o filho de 6 meses tomando suco verde e pedindo mais. Talvez para muitos adultos esse paladar seja estranho, seja ruim. Só que o paladar dele ainda está original, porque ele está saindo do peito. Então a boquinha dele ainda entende que aquilo é comida. Não está corrompido, porque ele não está comendo bolacha, porque ele não está comendo pão, porque ele não está comendo miojo, ele não está comendo nada disso. Então ele entende. E eu acho muito louco isso, porque a gente vai se perdendo durante a vida, né? Sim. Então, o alimento cru, ele é o único com potencial de cura. Isso é muito legal, porque eu tive uma doença dita pelos médicos incurável. Aí eu decidi comer tudo cru, germinado, desse jeito que a alimentação viva propõe. E eu me curei. E os médicos falam, como que você conseguiu isso? Eu consegui porque eu comi um alimento que cura, que entra na minha célula e cura. O alimento cozido, ele não tem essa capacidade. Então, esse é o grande potencial, a grande magia, né, do alimento cru. E a gente se afastou totalmente da mãe natureza. A gente não anda descalço, a gente não toma sol, a gente não respirar puro, porque a gente respirar cheio de escapamento de carro, cheio de um monte de coisa. A gente não toma uma água pura. Sim. Aqui eu estou em São Paulo. O estado de São Paulo é a pior água do Brasil. A pesquisa mostrou 27 diferentes agrotóxicos dentro da água que vem do encanamento da Sabesp. Então a gente não tem água pura. Olha, a gente se distanciou muito da natureza. A gente tem a energia do celular e do computador o tempo todo que gente, não dá para fugir disso. Então, o alimento cru, ele pode ser esse seu elo com essa natureza que está tão distante da gente, que a gente pode ter no prato todo dia, fazendo uma reconexão, plugando de novo nessa mãe que quer muito que a gente esteja perto dela.
que quer muito abraçar a gente de novo e tá sempre lá com os braços abertos esperando. Então, o propósito dessas receitas que eu vou passar agora é que você coloque sabor nas suas saladas através de um alimento ainda natural, né? Cru, principalmente cru. Não é tudo aqui que vai ser cru, mas principalmente cru. Então, que você coloque sabor, porque quando você coloca esse sabor, essa magia dos temperos, você começa a comer mais salada. E quando você começa a comer mais salada, você começa a entender isso de uma outra forma. E sua palatabilidade começa a mudar. E você começa a migrar para esse caminho mesmo de conexão. Então, ter saladas mais atrativas vai abrir essa porta da palatabilidade e vai te desmamar de tanto alimento industrializado, né? Porque é muito legal, por um período na nossa vida, por exemplo, quando a gente entra no veganismo, é muito legal a gente ter uma imitação lá da linguiça, se eu gostava de linguiça, né? A gente ter uma carne de soja, a gente ter o hambúrguer do futuro, tudo isso ajuda muito. Só que a gente não pode parar aí. Aí depois tem o passo do veganismo que saudável, que não me adoece, porque aí eu tô protegendo o mestre animal, mas eu tô me adoecendo. Sim. Então, assim, são passos. Aqui a gente vai falar do passo mais incrível, que é o alimento vegano que cura, cru. Sim. Então, eu espero conseguir nessa live, nessas receitas, te seduzir com essa alquimia dos temperos e com essa magia que só existe no alimento cru. Sim. Esse alimento que conecta. Eu quero ver mais cru no seu prato. A ideia é essa. Então, é isso. Vamos para as receitas. Ju, antes de você começar, você comentou sobre essa questão da saúde, né? Ou seja, do que é um outro passo. Você comentou no sentido de o teu trabalho fala muito isso, né? O teu serviço fala muito isso da saúde, até porque é um campo de muita propriedade, já que você se curou. Embora a gente já tenha conversado outras vezes, você se expõe livremente nisso, que você pode ter entrado pelo veganismo, é isso, ver toda a questão com a mãe natureza e ver toda a questão com o mestre animal. O que eu quero só deixar aqui de reflexão para todas as pessoas que possam ouvir essa live, quando a gente fala dessas opções que a Ju colocou, como num primeiro momento a gente tem a substituição do queijo, do hambúrguer, de tudo isso, a gente precisa lembrar que a médio e longo prazo, esse tipo de alimentação, ela vai ser oxidante. Ou seja, ela vai causar algum tipo de doença. Isso a gente pode acelerar mesmo numa dieta à base de plantas. Por que isso? Por causa do industrializado. Então, a Ju falou do que está cozido, e eu quero trazer aqui, além do que está cozido, do que está industrializado. Sem contar na questão do lixo. A quantidade de lixo que a gente produz quando a gente compra todos esses produtos. E aí, qual é a reflexão que eu quero deixar para vocês a respeito disso? À medida que a gente vai para o veganismo, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a primeira opção que quem está olhando do lado de fora vai falar é porque é vegano. Porque essa pessoa foi... Então, eu quero lembrar aqui que cada um é um representante da causa. Como a gente fala, a energia que a gente tem, como a gente se posiciona, se a gente ficou mais lúcido ou mais insano depois que fez esse caminho. Tudo isso vai falar a respeito do veganismo e vai dar exemplo, inspiração para quem está do lado ou seguir nesse mesmo caminho ou se retirar desse caminho. Então, quando a gente está falando dessa dieta à base de plantas, ou seja, e pensando sempre o veganismo como algo maior, eu quero que a gente lembre que cada um é farol no caminho. Não é que o farol está no Cristo lá em cima, no Buda, no Maomé. Cada um é farol no caminho. E vai estar iluminando coisas boas e coisas não tão boas. Ou seja, está irradiando isso o tempo todo. Então, quando a gente fala dessa alimentação, como a Ju falou e eu enfatizo, num primeiro momento, bacana. Ou mesmo no 10º momento, você vai para casa da tua mãe, sei lá, do teu namorado, da tua namorada, não importa. E você vê e coloca, vamos colocar essa opção hoje, bacana. Mas o que eu estou colocando é que no dia a dia, tenha uma alimentação que vá tornar você realmente um símbolo do que o veganismo representa. Adoecer, obviamente, só basta a gente estar vivo para em algum momento da vida o corpo vai envelhecendo, ou seja, as coisas vão acontecendo. É natural, é um processo natural. O que eu estou colocando aqui é o que é antinatural, onde a gente se apressa, onde a gente se acelera. E aí quem está ao lado olha e fala... Ó, virou vegana, olha só, ficou doida da cabeça. Agora, além de estar matando todo mundo, não consegue mais conviver, tá doente, tá. Então, a gente se olhar porque a gente está dando exemplo. A gente representar uma causa é uma baita responsabilidade.
Não é simplesmente a gente falar, bom, parei de comer carne e parei de tomar leite. Não é isso. É responsabilidade. Do mesmo jeito que a gente está falando da responsabilidade para os desastres naturais, a gente olhar para a gente e falar, peraí, isso não é desastre natural, isso é desastre do ser humano. A gente também olhar para a vida que a gente representa e entender se ela é uma fonte de inspiração para o outro ou uma fonte de perdição. Então, isso da saúde, a saúde que a gente tem vai ser parâmetro para o outro desejar ir por esse caminho ou não. Então, eu quero que a gente verdadeiramente interiorize isso. E a Jo é uma super professora para conduzir a gente por esse caminho da saúde que dá exemplo. Desse caminho que realmente, ou seja, a gente se conecta e o outro vendo a conexão e fala, nossa, você está tão viva, você está tão, sabe, realmente presente que eu quero saber o que você tem feito. Enfim, Jo, só queria colocar isso porque eu, às vezes, tem tanta coisa que a gente precisa falar, sabe, Ju? As coisas estão tão à flor da pele, tem tanta notícia no mundo hoje e a gente esquece que é sempre a partir de nós. É sempre através de nós. Então, só quero chamar essa responsabilidade um pouco mais dura ainda. Enfim, te passo a palavra, agradeço pelo parênteses enorme que eu fiz. Imagina, deixa eu pôr meus brotinhos aqui em cima. Até, inclusive, os brotos, né, que são esses carinhas aqui que eu mostrei ali na bandejinha para vocês, que a gente faz em casa, na alimentação viva, fala-se tanto da questão da proteína, né? Ai, vegano precisa... Quando a gente brota uma sementinha, a gente tem um poder proteico aqui altamente elevado. A gente explode, né, as proteínas que já deveriam estar nesse grão, que poderiam ser, né, de valor proteico menor. Então, assim, esse processo da germinação, que eu chamo de transmutação, porque você pega uma sementinha que você achou que estava morta lá dentro do vidro, aí você coloca ela dentro da água, de repente nasce um broto. Você fala, cara, tava vivo, né? Como assim? Então, assim, é lindo de ver a vida na sua cozinha e quando ela brota e vira a saladinha, ela aumenta imensamente o potencial de vitamina, de mineral, de proteína, de enzima, de um monte de coisa. Por isso que é um alimento que cura, né? Tá todo o potencial energético da terra aqui. E a gente ainda põe a mão na terrinha, ali na cozinha. Então, os brotos são uma coisa muito legal e a gente não dá para trabalhar aqui, né? Mas isso aí tá lá dentro do meu curso. Então, vamos lá. Gente, a primeira receita que eu vou fazer é mega simples, mas ela é muito gostosa. Então, o que a gente vai colocar nesse molho de salada? Eu vou fazer o molho e depois eu vou fazer uma composição crua, talvez inusitada, que vai fazer sua mente fazer assim, opa, nossa, como assim? Tá? Que essa é a ideia mesmo, da gente sair daqui olhando um cru diferente do que a gente entrou nessa live. Então, bora. Aqui, o que a gente vai colocar? Simplérrimo, não me programei, porque da alimentação viva tem uma coisa de pôr de molho, né? Então, a gente tem que programar um dia antes, algumas horas antes. Esse daqui não precisa de programação. Então, eu vou pegar uma porção... Gente, as receitinhas porcionadas, assim, vão ser entregues pelo santuário de alguma forma que eu não sei ainda qual que é, mas isso vai acontecer, tá? Depois a gente vê como que vai acontecer isso. Mas é uma porção de shoyu, lembrando que a soja é muito legal a gente usar orgânica, né? Porque ela tá toda transgênica, toda cheia de agrotóxico. O shoyu que eu indico é de uma marca específica, chama Família Hattori. Se você conseguir encontrar, quer digitar aí no site que encontra, por favor? O Pedro está dando um auxílio aqui. Tá? Então, o shoyu, azeite de oliva e limão. É uma combinaçãozinha bobinha, mas que dá um super sabor. Porque o que a gente usa na salada? Normalmente azeite, sal e no máximo um limão. E quando você mistura aqui o shoyu, isso dá um sabor novo mesmo. Então, assim, um molhinho hiper simples que qualquer pessoa pode fazer. Aí vamos montar essa salada pra gente ter um uau nela, né? Deixa eu montar essa salada, olha. Eu sempre sugiro um prato bonito, porque dá mais vontade de comer salada. Então, pegue dois tipos de folha. Por quê, gente? A gente só come alface. Né? Nós somos coordenados para comer alface e tomate. Então, precisa abrir a mente nessa questão das verduras, porque o alface ele tem a energia dele, ele tem os nutrientes dele.
Só que, e a couve, a selga, e a rúcula, e o agrião, que vão trazer outros nutrientes para o vegano ficar fortão? Tem que comer também, né? Então, como a gente está muito no alface, que ele não tem um sabor muito intenso, e por isso que as pessoas comem mais, eu sugiro sempre misturar duas verduras. Porque aí você pega o alface que você está acostumada, que seu paladar já reconhece e acha que está tudo bem, e você põe, por exemplo, um pouquinho de agrião. Aí você faz um mix e não vai ser tão difícil assim a picância do agrião, da rúcula. Vai facilitar. Então aqui a gente vai trabalhar com a acelga, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de acelga e vou colocar couve. Depois eu ergo o prato. Para fazer um mixinho assim de couve com acelga. E vou colocar... Agora vem as coisas que estão fora do padrão, que vão incrementar a nossa salada, né? Eu vou colocar uma alga. Quem já usou alga na salada? Fica muito legal. É um alimento, os orientais usam muito. Essa aqui é uma alga hijique, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Enfim, não sei onde está o pacote. Mas enfim, chama hijique. Tem muito potencial aqui de cura de sabor. Quem era lá da comida japonesa vai lembrar um sabor aí de mar, de peixe, né? Então ela vem num saquinho assim. A gente põe um pouquinho de molho na água para ela emagrecer, para ela amolecer. E a gente vai jogar também essa alga como um saborizador dessa salada, além do molhinho especial que temos aqui. Feito isso, a gente vai entrar com uma coisa muito legal. Abóbora cabotiã crua. Talvez vocês não estejam acostumados. Gente, é muito gostoso, é docinho, é delicioso. Aí você pega um raladorzinho de trama fina e rala com a casca e tudo. Lava bem a casca, porque a casca tá cheia de coisa muito legal. E aí vai ficar uns verdinhos assim no meio e você vai colocar uma abóbora cabotiã crua, que você vai se surpreender. Você vai falar assim, vá, que é tão gostoso assim. Aí vem lá com o molho, né? Vamos colocar aqui nesse mix um pouco daquele molho super saborosinho. A gente faz uma misturebinha, né? E fica uma saladinha bem linda. E você tá ali com... A gente já tem aqui 3 elementos crus. Fora que esse shoyu que eu indico, ele é cru também. Ele é feito à base de soja fermentada crua. É bem legal. E daí, para dar aquele charme nessa saladinha que já tá super saborosa, que dava para comer assim, uma coisa muito bacana de acrescentar nas saladas é abacate. Um alimento altamente curativo, nutritivo, uma gordura de primeiríssima qualidade que vai fazer milagre no seu intestino, no seu cérebro e aí no seu organismo inteiro. Então a gente acrescenta aqui um pouquinho de abacate. Quando você colocar abacate, sempre é legal jogar um salzinho por cima, porque senão ele fica meio sonsinho. E para finalizar, vamos colocar um polvilhadinho de castanha do Pará, que eu dei uma trituradinha assim no liquidificador, sabe? Coloquei de molho primeiro. Tudo na alimentação viva a gente põe na água para soltar os antinutrientes. Não dá pra gente se aprofundar nisso agora. E aí eu vou soltar um pouquinho de castanha, que vai dar uma crocância na minha salada. E a gente vai ter essa salada linda aqui, com um sabor que, por exemplo, se você tá aí, puxa, preciso emagrecer, preciso dormir bem, porque comer muito à noite, a gente não dorme bem, porque o corpo não descansa, ele fica trabalhando na digestão. Aí você come uma salada dessa, o abacate, a castanha, eles dão o quê? Preenchimento gástrico. Aí você vai comer isso daqui, você vai conseguir emagrecer com mais facilidade, você vai ter uma super nutrição que não vai te deixar com fome, você vai dormir melhor e você vai estar num mega respeito com o seu corpo, com a Mãe Terra e com todos os seres e todas as relações. Então, isso daqui é vida, tá? A gente tem aqui um potencial energético de vida que não vai ter num alimento industrializado ou num alimento cozido. Não, mas eu tenho muito apego com o alimento cozido. Não tem problema. Cozinha uma batata doce, coloca aqui. Cozinha um pedaço de mandioca, coloca aqui. Tá tudo certo, não tem problema. Pode colocar. Põe um pouquinho de arroz e feijão que você gosta, tá perfeito. Mas tem que haver um aumento desse cru para que você possa ser uma pessoa super saudável. Então, aqui tá a primeira saladinha, tá? Nosso primeiro modelo. E vamos pro segundo.
Aquela é a mais simples, tá? Essas outras, elas são de um sabor mais intenso, assim. Então, nessa segunda, a gente vai usar como base o inhame, que é esse carinha aqui, para quem não conhece. Tem muita gente que não conhece os legumes, né? Quando eu comecei a namorar com o Pedro, há 8 anos atrás, ele não conhecia berinjela, abobrinha, ele não sabia nem o que que era. E era adulto, hein? Então, gente, esse é o inhame, prazer, tá? Para quem não conhece. E a gente vai fazer nessa base também castanha de caju. Na alimentação viva, a gente usa bastante castanha. Tem gente que fala que é uma alimentação cara por causa das castanhas. Aí, gente, olha, me desculpa, uma castanha aqui de caju crua, sem sal, que é o que a gente usa, vamos falar que tá R$ 80 o quilo. Aqui tem 50 gramas. Então, vai sair R$ 4. Seu molho não vai ficar caro e vai alimentar ali esse molho, a receita toda umas 4 pessoas, tá? Então, assim, caro é comida que adoece. Caro é comida que fere. Caro é comida que tem dor, sofrimento, violência dentro dela. Isso é caro. Então, a gente precisa rever essa questão também do caro. Ju, eu acho essa questão do caro realmente é um paradoxo, porque quando as pessoas levantam isso, muitas vezes elas se esquecem que o que elas comem já tem um custo. E geralmente esse custo geralmente é mais alto, inclusive, porque a pessoa não está preparando. Qualquer coisa que você compre fora vai sair. Então, é um paradoxo que a gente aponte esses valores, quando, na verdade, a comida que já se come fora dessas opções tem um custo. E o valor dessa comida, muitas vezes, tem um valor muito mais baixo do ponto de vista de saúde, de prevenção de doenças. Porque eu prefiro muito mais a gente poder despender o nosso dinheiro. Ou seja, porque quando vem uma doença, gente, quando vem alguma... A gente gasta o que não tem. Quem já teve alguém doente na família ou si próprio, gasta-se o que não tem para tentar a cura. Mas é curioso que a gente deixa as calças de toda a família para pagar uma conta médica, mas a gente não se propõe a diminuir os nossos prazeres efêmeros para prevenir essa mesma doença. Para mim, isso é um paradoxo. Então, só lembrar disso. Tem custo? Tem. Só que o que se está comendo agora também tem custo. E, geralmente, tem um valor, em todos os sentidos, muito menor. Então, vamos tentar abrir um pouco a cabeça para isso, porque, outra vez, os tempos são chegados. Exatamente. Ô, Paty, isso me remete também à questão do tempo de preparo, que essas pessoas falam, eu queria fazer, mas o iFood estava tão mais fácil. Exato. Aí você não gasta tempo para picar uma coisinha e misturar, como eu fiz aqui, mas o dia que você fica doente, você fica 24, 48 horas parado dentro de um pronto-socorro e ainda comprometendo o dia de mais alguém, porque alguém vai ter que ir com você. Né? Então, a gente aprendeu que a gente pode investir na doença, mas na saúde a gente não investe. Então, precisa mudar isso na mente, né? Perfeito. Adorei. É exatamente. Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar o liquidificador, tá? Vou bater essa meia xícara aqui de castanha de caju com um pouquinho de água. Para ser um molho grossinho, é legal que use pouca água, tá? Eu vou usar o mínimo possível. Aqui eu vou colocar o limão, o azeite. Não se preocupem, tá? Depois a gente vai dar um jeito dessas proporções chegarem. O alho, nos cobrem, sal. Sim. Aquele outro a gente não colocou sal porque o shoyu já é salgado, né, gente? Orégano. Azeitonas pretas, que eu sempre sugiro que a gente compre azeitona com caroço. É muito facinho comprar sem caroço, mas quando remove o caroço, ela já entra num processo maior de oxidação. Você vê que ela já vem mais murcha, mais esquisita. Quando você compra ela com caroço, vai ter que cortar ali com a faca, mas ela tem muito mais sabor. Esse molho, para quem gosta de azeitona, é o que há. Eu vou bater e depois eu vou acrescentar o inhame. Porque a castanha de caju, ela é mais difícil de bater, porque ela é mais durinha. Mesmo demolhada, né? Que ela ficou de molho na água. Mas ela dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu bato essa base, depois eu vou acrescentando o inhame, que ele desmancha com uma extrema facilidade. Aí, para que a gente possa... Vou pôr um pouquinho de água. Gente, água é o mínimo possível e vai acrescentando, tá? Se der para colocar quase nada, é melhor.
um parênteses aqui, na alimentação viva, a gente faz muito isso. A gente abre o liquidificador e mexe com a colher para ele ficar consistente. Como que você faz isso sem enroscar e fazer a comida voar toda no teto? Embora tenha umas comidas no teto aqui em casa. Você encosta a colher na parede e você só desce encostado. Daí você não vai encostar na lâmina e você vai ajudando esse liquidificador a bater. Vou dar só mais uma batidinha. O inhame é cru, né, Ju? O inhame, detalhe, o inhame tá cozido, tá, gente? Cozido. O inhame é um alimento que não é legal comer cru, porque ele tem um pouco de oxalato, que aí na hora da digestão ele rouba um pouco os minerais do nosso corpo. Então ele é um alimento que a gente deve comer cozido. Então mesmo na alimentação viva, a gente vai usar ele cozido. Agora, vamos montar. Olha, eu gosto de um molho assim, bem grossinho, tá? Mas isso é opção. Se você quiser deixar ele mais ralo, fazer uma salada mais molhadinha, tá tudo certo. Aí a gente vai pegar aqui outro prato bonito. Aqui em casa, gente, eu não tenho 50 jogos de prato, tá? O que eu faço? Eu compro um de cada, assim, bonito. E é muito legal quando vem gente pra comer aqui, porque a mesa fica toda um verde, um vermelho, um laranja, e todo mundo acha isso incrível. Eu falo, nossa, não tem problema de quebrar prato, né? Porque todos estão sempre um só mesmo. Então eu vou fazer a base de novo. A base eu sempre uso 2 verduras. Então tô colocando de novo a selga, né? E a couve. Então, gente, compra lá 2 maços, 3 na semana e você vai fazendo esses mix. Na outra semana, essa semana foi alface com escarola. Na outra você compra a selga, que é neutra igual alface, com rúcula. E aí você vai aprendendo a compor e mudar esse paladar. Agora, vamos colocar uma coisa super, que ninguém come crua e que é muito legal. Surgiu que uma beterraba também. Tem alguma coisa mais cozida aí dentro? Não. Tá. Dentro desse? Isso. Não. Tá bom. Só o inhame. Tudo cru. Tudo cru. Só a azeitona que é fermentada. Sim, que é conserva, sim. Conserva, né? Tá. A gente vai pegar o chuchu, passar num raladorzinho desse aqui, né? Desse simplão, no camelô R$10, tá? Qualquer um pode ter. E a gente vai fazer meio que um macarrãozinho dele. Gente, tem gente que fala, mas chuchu tem baba, é esquisito. Não fica com baba nenhuma, ó. Chuchu cru não tem baba. E a gente vai aqui acrescentar nessa nossa salada esse chuchu cru, tá? Isso aqui é uma coisa que todo mundo pode ter, escolher ali os legumes que vão crus na salada, aumentando essa saladinha mais cruazinha. E a gente vai entrar aqui com um tomatinho, né? Tomatinho é bom demais. Então, vamos entrar com um tomatinho também aqui. Daí vem o molho maravilhoso. Gente, esse molho é muito bom. Eu me acabo. Eu perco um pouco o juízo quando eu faço esse molho, porque ele é muito gostoso. Experimentem. Quem experimentar, depois conta lá, gente, no meu direct, para eu saber que vocês tentaram e gostaram. Agora, para fazer o charme da salada, eu vou colocar semente de girassol. Porque, gente, os grãos são super importantes, que ficou de molho na água. Então, molho na água é o processo que eu falei da germinação, de tornar essa semente mais nutritiva, mais proteica, mais tudo de bom nessa vida. Então, a gente vai colocar aqui umas sementinhas também de girassol para decorar. E uma outra coisa legal de acrescentar nas saladas, que dá um agridoce, é uva passa. Vamos pôr um pouquinho de uva passa aqui, que vai dar um agridoce bem gostosinho nessa salada. E a gente vai ter aqui uma belíssima salada crua, com chuchu cru, com 2 tipos de verdura, e que vai agradar muito o seu paladar por causa do molho. E como esse molho tem uma base de carboidrato forte, que é o inhame, e uma base de gordura forte, que é o azeite e a castanha de caju, 2 gorduras de primeira qualidade, a gente tem um preenchimento gástrico absurdo. Você come esse prato aqui, você não consegue falar, não, agora eu vou jantar uma outra coisa. Não, você fica pleno. Então, é um alimento muito completo, tá? E se você quiser deixar ele
lindo de viver, você põe as sementinhas, os brotos de girassol. Que daí é o charme do charme da alimentação viva, tá? Então foi a nossa segunda receitinha. E agora a última. Ju, eu tenho uma pergunta antes de você continuar. Pode Passo falar. aqui rápido. E eu vi uma agora aqui sobre as receitas. A gente vai ter uma voluntária nossa que transcreve as lives, que a Ju autorizar. Aí a gente depois disponibiliza em PDF para baixar. Isso, eu passo com a porção, né? Agradeço. Para fazer a combinação certa. Agradeço. E aí o Santuário disponibiliza para vocês. Agradeço. E daí a outra pergunta é, a Paula perguntou aqui, que você tinha comentado que inhame não é bom comer cru. Aí ela pergunta quais os outros que você, de legumes, por exemplo, vegetais, enfim, o que mais você sugere que seja cozido? Então, de legume não tem mais, tá? Os irmãozinhos do inhame, né? O cará. Gente, vocês podem fazer essa mesma receita com cará. Cará é delicioso. É bom dar uma cozinhadinha também. Não precisa ser uma super cozinhada, pode ser uma leve cozinhada, só para te soltar esse oxalato. Quando aquece, ele já solta na água. Mas, e das verduras, existem algumas punk, eu não sei se vocês estão em contato com punk, tá? As punk a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, mas da verdura comum, o espinafre é legal passar uma aguinha quente nele, que ele também tem bastante oxalato, tá? Sim. Mas assim, em geral, sabe, se joga, come cru, porque só vai fazer bem. Por isso, inclusive, eu queria marcar com você um dia para falar só de punk. Ai, vamos sim. Vamos sim. Porque é um tópico que sempre vem e vai em uma live e outra e a gente nunca aprofundou. E de repente, se tiver disponibilidade, a gente fazer por aí. Enfim, a gente conversa depois. Eu falar, só não queria perder a oportunidade de registrar isso. Pra gente vamos fazer. Eu tenho certeza que vai ser bastante instrutivo para as pessoas. Sim, com certeza. Eu vou trocando o liquidificador aqui. Amor, esse daí tá muito ruim. Vamos usar esse aqui. Aqui em casa tem uma coleção de liquidificador, porque a alimentação viva exige, né, do liquidificador. O fogão... A gente não usa o fogão. Ele é o nosso fogão. Então, vamos lá. O próximo molho é o meu predileto. E eu sei que a Paty, se ela estivesse aqui, ela ia escolher esse, porque nós duas somos as loucas do tahine. Sim. E esse é o molho de tahine. Então, vamos lá. Esse molho, deixa eu... Você quer remover esses aqui para mim? Deixa eu pegar as coisinhas aqui. Deixa eu deixar... Então, vamos lá. Esse daqui, ele a base dele é castanha de caju, tá? Então, vai uma xícara inteira. É um molhinho que rende bastante também. A gente vai colocar aqui meia xícara de água, né? Para diluir. Se precisar, vai pondo um pouquinho mais. Que esse aqui é legal ele ficar um pouquinho mais fino do que aquele de inhame. Sim. Vamos colocar limão. Alho, quem não come alho, pode substituir, pode retirar, pode pôr um outro tempero, tá? Eu não uso muito alho nas minhas receitas, mas as pessoas gostam muito do alho. Então, eu coloco porque vai ajudar o seu paladar a reconhecer esse alimento cru em algum lugar do seu cérebro. Um salzinho. Gente, e uma coisa que vocês... Olha, quem não usa esse tempero... A partir de hoje, que é o tempero da minha vida, páprica defumada, isso é muito bom. Muito, muito, muito. Se você só jogar em cima da salada, sua salada já brilha. Então, vamos colocar aqui páprica defumada e tahine. Quem não conhece o tahine, é uma pasta de gergelim. Essa pasta de gergelim, normalmente ela é feita com... Para eles descascarem o gergelim, eles usam soda cáustica, o que faria muito mal para o nosso organismo. Não, mas a gente lava... Produto químico impregna. Então, eu sempre sugiro essa marca aqui, Sésamo Real, eu compro de balde, Paty, não repara. Ai, muito amor. Tem mais gente na live falando, a Vi também falando, eu compro de balde, é isso. É a turma do tahine e do balde. A galera do tahine. Então, essa marca Sésamo Real, tá? Que eles não fazem usando esse processo. E a páprica também, gente, tem uns temperos. Os temperos, eles levam glúten, normalmente, eles levam misturas. Então, tem alguns temperos que são puros, né? Tipo, essa marca aqui, Valesso, eu gosto muito, porque é puro e é agroecológico. Então, tem respeito pela terra, tem um monte de coisas, né? Sim. E aí,
a gente depois também tem a indicação. Hoje eu até coloquei um cacau puro, cru lá no meu site. E eu coloquei o link do site que eu compro tudo isso, né? Tá. Que inclusive é do meu marido o site. Comprem dele. Sim. Tá? Depois deixa digitado. Digita pra Tá, gente. digita aí, amor. Por favor. Porque lá, primeiro, é um site exclusivamente vegano. É difícil encontrar isso. As pessoas fazem um mix. A gente tem essa filosofia de não colocar nada ali que não seja vegano. E são produtos de altíssima qualidade. Então, vale a pena, sabe? Dedicar um tempo para dar uma olhada lá. Então, foi castanha de caju, azeite, limão, páprica defumada, sal e agora o brilho da receita, que é o tahine. E aí, gente, pronto. Essa receita aqui é de descontrolar. Dá uma chacoalhadinha para os pedaços de castanha não ficarem inteiros, né? Que ele sofre um pouquinho para diluir a castanha. A gente tem umas besteirinhas de alimentação viva e a gente chama o liquidificador de liquidifica-amor, porque é uma alimentação sem dor, sem morte, sem sofrimento. Aqui é só amor. Então, vamos lá. Prato bonito, de novo. Coleção de um prato bonito por tipo. E aí, a gente vai aqui fazer a base, né? Vamos fingir que é rúcula com alface romana. Mas é a mesma coisa, tá? É, de novo, a selga com couve. A gente faz a base aqui. Você pode também decorar o seu prato de outro jeito. Eu tô fazendo tudo meio que do mesmo jeito, mas dá pra gente brincar com isso daqui. E a gente vai para outra coisa, provavelmente inédita para você, que é a abobrinha crua. Gente, é gostoso pra caramba. Dá pra comer assim. É que a mente não tá acostumada, mas isso aqui é muito gostoso. Passei no mesmo ralinho aqui e fiz os pedacinhos dela, tá? Aí vai aqui, vou colocar um pouco de abobrinha crua na minha saladinha. E vamos entrar com o molho. Ó, ele é um pouquinho mais líquido, ó, do que aquele grossinho do inhame, que eu gosto grossinho, mas é do jeito que o seu coração se sentir feliz. E a gente vai entrar com semente de abóbora crua, que ficou de molho, e daí tem que dar uma lavadinha, né? Então, a semente de abóbora, gente, isso aqui é uma fonte de proteína, de zinco, maravilhosa. É coisa pra veg. Comer semente de abóbora crua. Dá um croque na salada, mesmo colocando de molho. Ela mantém uma crocância muito legal. E aí a gente vai ter aqui a nossa última saladinha, tá? Composta com abobrinha crua, couve e acelga, um molho, esse molho 100% cru, e a semente germinada, que é a marca registrada da alimentação viva. Então, foram as nossas 3 saladinhas. Depois eu vou dar uma fotografada, vou colocar lá no meus stories e marco o santuário para o pessoal poder ver lá melhor, né? A carinha dessas saladinhas, que elas estão muito bonitinhas. Sim. Ju, teve uma pergunta aqui que eu acredito que tenha sido, a pessoa me corrige por gentileza, sobre o Ora Pro Nobis. Se o Ora Pro Nobis precisa ferver também, se passa alguma coisa quentinha nele, se não vai. Eu até fiquei bastante curiosa porque eu uso Ora Pro Nobis no suco verde muitas vezes. Então, eu fiquei dúvida também. Eu falei, não sei. Você podia falar um pouquinho disso, da Ora Pro Nobis? Porque eu já escutei, depois que a pessoa fez a pergunta, é verdade que às vezes eu ponho aqui na salada também, que a gente tem um monte na horta, e muitas vezes as pessoas perguntam isso. Você pode falar um pouquinho disso? E tem uma outra pergunta também, só para não esquecer depois. A Ora Pro Nobis, ela nem precisa falar, né? Maravilhosa, super proteica. E ela tem vários tipos. E a gente vai olhar pela cor da flor.
Só que às vezes a Aeropronobis demora muito para ter inflorescência. Então, se a inflorescência for branca ou laranja, são Aeropronobis que pode se comer cru. Se a inflorescência for rosa, ela não deve ser comida cru porque ela tem excesso de oxalato. Entendi. Como as florzinhas às vezes levam anos para aparecer, e às vezes não. Eu tenho um vasinho em casa de Aeropronobis e ele floresce enlouquecidamente. Então, depende, tá? Sim. Mas o que dá para fazer para comer Aeropronobis, ainda que crua, no suco verde, sem olhar a cor da flor? Pega as folhas mais novas. Quanto mais a folha cresce e vai envelhecendo, mais ela vai acumular esse oxalato aí, né? Que vai prejudicar a gente. Então, quanto mais jovenzinha, aí melhor. Então, se não sabe a cor, procura comer as jovenzinhas, colocar no suco as jovenzinhas. Dá para picar e pôr na salada, viu? A Aeropronobis baba um pouquinho, mas eu gosto da salada, assim, eu ponho e fica super de boa. Eu gosto até no suco, quando fica aquela consistência. No suco, dá uma cremosidade, assim, eu gosto também. Sim, eu fiquei numa dúvida aqui, essa que floresce, você usa copinho menstrual, ou seja, e é um tópico também para trazer aqui, porque até disso tem tabu, né? Ou seja, tem cada coisa. Você usa o descarte do copinho na Aeropronobis? Ou alguém usa? Ou não? Esse caso Então, estaria... a coisa dos estágios, né? Eu já usei copinho menstrual. Hoje eu não uso. Eu uso o absorvente grosso de pano e quando eu retiro, eu ponho ele de molho na água e daí eu espremo aquele sangue para não colocar, né, algo de silicone dentro de mim. Mas foi um processo. Eu usei copinho muito tempo. Sim. E daí eu coloco sim nas minhas plantas. Todo o meu sangue menstrual vai para as minhas plantas. Sim, e isso, eu só quero trazer isso aqui, porque eu vi gente falando, a minha em casa nunca floriu. Com sangue menstrual, essas plantas tendem a florir mais. Tem inclusive estudos científicos a respeito disso, de orquídeas que elas não florescem só em uma fase, elas florescem o ano inteiro. É um outro tópico também para a gente como mulher, até entrar mais em contato com esses ciclos. O homem, ele é regido pelo sol, então ele não tem variação. A mulher, a gente tem tanta variação, a gente é regida pela lua. E essa lua é de colheita, essa lua é de semeadura, essa lua é dos ciclos, como a nossa menstruação. E a nossa menstruação está conectada direto com a Terra, é um fim de ciclo nosso, é um começo para a Terra. Então, quem tem alguma planta, né, é isso mesmo, plantar a lua. Então, quem tem alguma planta em casa que está um pouco mais fraca, tentar fazer isso, porque vai fortalecer. E é um baita de um resgate do feminino também, sabe? A gente... Com certeza. Vale bastante, a Canto Travar está comentando, não creio que o sangue menstrual, pois é, tem muita... O sangue menstrual, o sangue tem poder, ponto. Não importa se a gente está falando de sangue entre famílias, o sangue ele tem um elemento misterioso, inclusive num aspecto sutil, que une a gente de formas que a gente, por vezes, nem faz ideia. E quando a gente se encontra, a gente vai vendo. Isso das plantas é algo para a gente pensar aqui. E voltando no começo da live, onde a gente falava de recuperar, né? Ou seja, de realmente voltar a ter contato com a natureza. E esse é um baita de um resgate. Aí, Ju, ótimo, agradeço por essa resposta que você já deu sobre o Aeropronobis. E a outra dessa cor, né? Ou seja, dela e do oxalato, perfeito. E aí, a próxima pergunta que deixaram aqui. Ô, Paty, deixa eu só falar um pouquinho dessa questão do sangue também. Só queria comentar algo. Claro, claro. O sangue, o nosso sangue menstrual, ele é assim, extremamente nutritivo, né? Ele nutre a terra. Então, a gente não está colocando o sangue na terra. Na verdade, a gente está fechando um ciclo. O suco verde, uma das características desse suco é que ele aumenta as minhas hemácias, ele aumenta ele melhora o meu sangue, ele oxigena melhor, ele circula melhor o meu sangue. Então, a Mãe Terra vem e melhora esse sangue. E quando ele sai, eu vou humildemente agradeço essa fertilidade e eu estou devolvendo, eu não estou depositando, eu não estou dando nada, eu estou devolvendo para essa mãe que produz esse sangue em mim através de um alimento natural. É isso. Sim, sim, te agradeço, Ju, te agradeço.
Tem tanto tópico, sabe, da gente fazer resgate de cada um e da gente se conectar de novo. Cada palavra pode abrir uma live inteira, né? Ou seja, só dessa live que a gente já falou um pouco, enfim, são lives dentro de lives, né? Então, pinceladas. Te agradeço por isso, Ju, também. E coloco aqui, teve uma pessoa que perguntou também a respeito do tempo, desse último molho do tahine, mas eu acho que ela estava se referindo aos demais molhos, sobre o tempo de geladeira, quanto eles duram. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão da geladeira, que não é simplesmente a gente pensar, bom, vamos deixar na geladeira até azedar, dá para comer. Geralmente, antes de azedar, já não existe mais tanta vitalidade ali. Agora, eu tenho certeza que a Ju vai conseguir falar isso de uma forma muito mais elaborada do que eu. Então, os extremos, que é o cozimento em alta temperatura, como a gente faz tudo, arroz, feijão, ele desnatura. E o congelamento faz exatamente a mesma coisa. Então, o congelamento e o cozimento são irmãozinhos que desnaturam o alimento, tiram essa geometria molecular sagrada, né? Mas o meio termo, que é a refrigeração, sim, ele também vai desvitalizando, só que, lógico, de uma maneira menor do que o congelamento. Então, assim, quanto mais eu puder, se eu puder ter uma horta e colher na hora, eu tenho ali um nível energético absurdo. Esse nível energético vai caindo. Por que que uma couve, quando eu colho do pé, ela é super verdinha e depois ela vai ficando amarela? Ela captou do sol. A couve capta esse espectro verde, né? A luz do sol, que tem ali as cores do arco-íris, ela capta esse espectro verde. E quando ela vai perdendo esse verde, ela está amarelando, então está se desvitalizando. Então, quanto mais tempo de geladeira, mais o alimento se desvitaliza. A gente enxerga isso muito claro nas verduras, porque elas mostram pela cor, mas dentro de um molho, se você puder fazer todos os consumir, né? Então, às vezes aqui em casa a gente não consome todo dia, não consome tudo, porque faz um molho e ele dura 2 dias. Mas assim, durar 5, 6 dias, a gente está realmente comendo um alimento bastante desvitalizado. Eu fico até um pouco... Me dá um certo constrangimento até de falar isso, porque parece assim, nossa, que mundo essa mulher vive, né? No mundo maravilhoso onde se faz comida todo dia. Então, gente, esse é o mundo mesmo que a gente deveria estar, né? A gente deveria fazer comida fresca todos os dias. É mais uma desconexão. Por quê? Porque a gente resolveu onde a gente precisa trabalhar muito para comprar um monte de coisa que a gente não precisa, que não tem utilidade nenhuma na nossa vida. Então a gente precisa ter 50 sapatos, 50 calças e tal. E isso custa horas de vida. Porque quanto custa um sapato? Ele não custa R$100. Ele custa quantas horas você trabalhou para fazer R$100. É isso que esse sapato custa. Então ele está custando a tua vida. E a gente investe em coisas que custam a nossa vida, trabalha pra caramba, e a gente não investe em coisas que acrescentam vida na gente, que é ir pra cozinha e fazer um alimento cru. Eu gosto muito, não sei se eu já falei nas lives do Santuário, mas eu gosto muito de trazer essa coisa da propaganda que bombou no YouTube. Toda vez que eu entrava no YouTube aparecia essa e parecia uma provocação, porque eu me sentia provocada, porque falava assim: chega de lavar louça. Sim. Nossa, eu ficava pé da vida. Porque, gente, pia com louça é sinal de saúde, de família cuidada. Aí o cara quer enfiar na sua cabeça que chega de lavar louça. Por quê? Porque ele tá pegando numa dor. Marketing pega nas dores. Qual é a dor da mulher? A mulher submissa, a mulher que tá no lugar da mulher é na cozinha. A gente ouviu isso muito, que a mulher poderosa, ela vai trabalhar numa grande multinacional, ela não vai ficar na cozinha. Só que o teu poder, o empoderamento feminino, ele vem da cozinha também, porque é ali que a gente nutre a nossa família, o nosso ser, é ali que a gente deixa os nossos fortes. E claro que o homem pode ajudar, que tá tudo certo. Sim. Mas a gente foi levantada como nutrizes, a gente tem seios, os leites saem da gente. Sim. Então, isso vai além de falar que é machismo feminino, ou é machismo feminismo. Sim. É algo que nos foi dado pelo Criador. E a gente tem que honrar isso, amando essa cozinha. Assim, tipo, tendo prazer de cuidar dos nossos e parar de apertar botão. E dedicar tempo para esse lugar, que é um lugar sagrado. Eu tô aqui no meu lugar sagrado, a cozinha é um lugar sagrado. Sim. A cozinha é um dos lugares mais movimentados da casa também, né?
Onde todo mundo se encontra. Exatamente, exatamente. Diziam também E que as bruxas se encontram na cozinha, porque lá estava fogo. Na Índia era muito comum na ancestralidade que o fogo que nunca se apagava dentro de um cerimonial, ou seja, não estava no altar necessariamente, estava no fogão a lenha na cozinha. Então sempre tinha alguma coisa queimando na cozinha para lembrar esse fogo, isso tudo. Marcela, querida, se despedindo aqui. Enfim, tem tantas coisas para a gente falar, né? Como a gente comentou minutos antes. Cada comentário, cada palavra aqui gera outras reflexões. Eu espero, Ju, que a gente sempre possa ter esses encontros, sabe? E poder, à medida que a gente vai se encontrando, cada comentário, cada ponto de vista, se a gente se permitir sair de um lugar de certeza e disso, não sei do que é isso, não quero ouvir, se a gente se permitir, a gente pode ampliar a nossa consciência. Eu falei no começo da live e repito aqui, ou seja, a gente precisa resgatar o ser humano. Só que diferente do resgate de um mestre animal, onde a gente pode chegar, por exemplo, em Cunha e falar, vamos resgatar mais de 300, o resgate do ser humano precisa acontecer de dentro para fora. Ninguém resgata o outro, é só cada um que se resgata. Quando a gente estuda esse tipo de informação que a Ju está passando aqui para a gente, eu sinto que faíscas começam a sair do nosso coração. Faíscas de pode ser diferente. Eu posso cozinhar sem ser uma mulher submissa, sem ser um feminino submisso, mesmo que a gente esteja falando de um homem ou de qualquer outro gênero. Eu posso olhar a vida por uma outra perspectiva, eu posso me reconectar outra vez. Eu vi que a Vi, em algum momento da live, colocou também um ponto bastante importante e bonito, que a gente não toma mais banho de lua. E era muito comum os antigos, por exemplo, se a gente tinha alguma questão com menstruação, por exemplo, as mulheres, era muito comum que a gente tomasse água de determinada lua, ou seja, água que ficou tomando banho de lua. E aquilo teria um fator de cura dentro dos órgãos reprodutores, dentro desse sistema reprodutor feminino. Então a gente foi desconectando de muita coisa. E outra vez eu só deixo aqui esse convite realmente, para que a gente possa permitir que essas reflexões sejam ponderadas. Que a gente não simplesmente vire as costas para elas, porque a gente, sabe, a gente não tem tempo, a gente já... Não, escuta, deixa isso penetrar você, contesta o teu sistema de crenças, olha para você e vê aonde mais você pode evoluir. E essa evolução, mede essa evolução sempre não pelo teu agrado sobre si próprio ou si própria, mas como que a própria vida, a vida em si, se agrada com a tua pegada no mundo, ou seja, com as pegadas que você deixa depois de você, caminhando gentilmente sobre essa terra. Ju, com tudo isso, eu acabei perdendo um pouco. O teu curso já começou? Desculpa que essa semana eu saí do ar com o cronograma. Eu sei relaxa. que fez os stories juntos. O curso começou essa semana, está aberto ainda. Você podia falar um Sim, pouco? sim, começou. Dá licença só um minuto. Pega aqueles Tá, papéis que estão naquela mesinha preta para claro. mim. Ô, Paty, começou, tá? A primeira aula foi liberada ontem Uhum. e a gente tá aí iniciando. Eu super convido todos para estar nesse curso comigo. Paty já foi minha aluna. É um curso de alimentação crua. É onde a gente vai aprender a montar, não só saladas, né? Porque aqui eu quis trazer a questão da salada, porque eu tô sentindo que esses molhos, essas formas de fazer vão ajudar muita gente. E é uma coisa nova para mim. Tanto que no meu Sim, curso não tem tanta montagem de salada, tem molhos, sim. mas não tem montagem. Aí eu incluo as fotos dos meus pratos para os alunos poderem aprender a montar, porque isso na parte gravada não tem. Mas são doces naturais, sem leite, sem açúcar, sem glúten. Então, são doces, são macarronadas, são yakisoba, são lasanhas, tudo feito dessa forma simples, crua aqui, com muito germinado, com muita coisa vitalizante e que vai aumentar muito, sabe, o sabor desse alimento cru e vai trazer essa saúde, esse lugar de cura, né? O alimento enquanto lugar de cura, né? E não lugar de doença, de adoecimento, como tem sido até hoje. Exatamente, exatamente. Que maravilha. Quem é do Ashram, justo a Rosana está perguntando, quem é do Ashram, como faz para ter o desconto? Entre em contato com um dos nossos canais, seja... Aliás, eu acho que se você se posicionar, Rosana, direto com a Ju, como... Não sei, Ju, como que eu posso passar aqui pelos nossos canais ou a pessoa procura direto? O que você acha mais fácil fazer? Olha só, o link para você conhecer os tópicos do curso e se tornar aluna está na minha bio.
Mas, se você faz parte do Ashram, aquele link não é para você. Por quê? Porque a gente está dando um mega desconto para quem é do Ashram. Tem um descontão mesmo. Então, precisa entrar em contato ou direto comigo ou com o santuário para pegar esse link especial, tá? Nossa, eu quero muito vocês do Ashram nesse meu processo, porque ele é muito transformador. Dentro da nossa página de vendas, se você descer tudo, você vai ver muitos testemunhos de aluno e lá você consegue ver a profundidade desse meu projeto, o quanto ele é transformador, sabe? Eu tive muitas questões quando eu comecei no mundo digital com a venda. Eu tinha vergonha de vender, sabe? De falar, gente, vai lá e compra. Só que assim, depois que eu comecei a ver tudo que acontecia nas vidas das pessoas, eu acredito tanto nesse meu projeto que eu não tenho vergonha de te falar, vai lá e compra. Porque eu sei que é uma puta de uma transformação na sua vida, sabe? E que cada centavo que você vai investir ali vai ser revertido para sua vida em fim de remédio, de dor, de doença e muito mais energia para você produzir, seja lá o que você fala. Exatamente. E aí, dentro desse tópico todo, ou seja, a gente sempre pensar que o maior serviço que a gente faz é realmente a gente oferecer a nossa alegria para o mundo, a gente oferecer a nossa paz para o mundo. E fora desse sistema de serviço, a gente vive perambulando como zumbi na Terra, procurando alegria, procurando paz no mundo. Então, é uma forma de inverter. E a alimentação, porque ela provoca reações químicas na gente, inclusive atua diretamente no intestino, que é aonde a gente tem um grande produtor de felicidade do ponto de vista de reações químicas do que acontece pele para dentro, a gente consegue um pouco mais de lucidez. E a Ju, outra vez, como ela comentou, ela faz esse curso, eu não sei há quanto tempo você faz, Ju, para mim, ou seja, você nasceu para isso, de verdade. Você nasceu para isso. Eu fiz com ela, recomendo sempre. Quem não sabe o que é o Ashram é a comunidade virtual do santuário e basicamente a gente não quis montar um sistema só de doação, que as pessoas fossem como se fosse apadrinhando o mestre animal. A gente quer oferecer para vocês benefícios para a transição vegana, benefícios para a tua vida. Então, você torna um aprendiz de um mestre animal e tem mais de 20 parceiros, como a Ju, que está aqui, e todas pessoas com essa índole, todas pessoas que realmente estão interessadas em criar um mundo melhor. E vocês usufruem do desconto. Então, é um baita de uma ferramenta, é uma equipe linda que criou isso e que continua todos os dias alimentando para que a gente possa outra vez não tá. Esse, para mim, também é um paradoxo dos novos tempos, né? Ou seja, a gente não simplesmente pedir coisas, mas a gente está sempre numa relação de dar e receber. E para mim, a comunidade virtual é isso. O Fer acabou de deixar, então, quem não é do Ashram pode entrar e consultar. Quem quiser seguir a Ju nessa live, quem não segue, aqui em cima está escrito alimentação, dá para você clicar direto ali, eu vou deixar o arroba dela também. Na bio dela, então, tem um link. Lembrando, se você é do Ashram, você pode pegar esse desconto com a Rebeca. Entre em contato com qualquer um dos nossos canais e a gente encaminha. E eu verdadeiramente espero que a gente tenha mais dessas partilhas, Ju, e com todos que estão aqui ouvindo e pessoas que escutarão também quando a gente tiver com essa live já gravada. É uma honra, Ju, ter você no caminho e eu realmente sempre fico muito emocionada, sabe? Porque tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje. E eu noto que tem muito barulho que tira a lucidez, que faz a gente se distrair. E eu noto que o bem, ele caminha firmado e silencioso. Ele não é falante, ele não vem gritando, ele não ofende, ele é firme e silencioso. E ele vai fazendo o caminho dele. E ele vai fazendo o caminho dele. E até que uma hora ou seja, esse zumbido, até as distrações, e a gente escuta o que os tibetanos chamam da voz do silêncio. Para mim, a voz do silêncio é o bem. E esse bem, a gente pode ser conduzido a ele por pessoas como a Ju. Então, Ju, muita gratidão por estar aqui, gratidão a todos. Gostaria de saber se tem uma mensagem final para deixar, Ju. Eu tenho. Eu queria antes só comentar, quando você for olhar o curso por dentro, ver, esse curso ele tem um nome de método consciente de emagrecimento, porque eu trabalho também com essa questão do emagrecimento consciente. Lá dentro é um curso de alimentação viva e eu trabalho a parte de coach para quem precisa chegar no peso ideal, que é 60% pelo menos da humanidade, né? Então eu tenho esse lado, mas quem não precisa emagrecer vai ter a minha orientação para comer essa comida de forma que não perca muito peso, tá? Para quem que não é esse curso, o seu peso mínimo
para você ser saudável, deveria ser 55 quilos. Você tá com 48. Aí a alimentação e você tem que pensar 2 vezes, porque vai te emagrecer e você vai entrar num processo de desnutrição em vez de nutrir, tá? Mas para quem não tem problema, não precisa emagrecer nem engordar, esse curso é também, tá bom? E aí, Paty, eu queria pedir licença. Eu não sei, a gente começou a falar aqui de útero, né? E aí me deu uma inspiração de ler um texto. Eu vou pedir licença para ler esse texto. Claro. Disseram, lugar de mulher é na cozinha. Levante a cabeça na sua cozinha e diga assim: eu sou fêmea, abundante, provedora de cura da terra para minha família a partir da cozinha. Uma cura que não existe em caixinhas de iFood ou Uber Eats. Só existe quando essa força feminina das tuas mãos, mulher, se encontram com a força que há na Mãe Terra e que se expressa nos alimentos frescos, sem processamento, sem aquecer, trazidos direto da mãe. É a força da Mãe Terra com a tua força de mulher que se unem na palma das tuas mãos, se unindo e empoderando de saúde e conexão. Porque não é só saúde. Quando você se conecta com o alimento fresco, cru, você está religando canais já adormecidos em você, que a grande e amorosa mãe quer revitalizar, reconectar e firmar essa potência feminina que há em você. É isso. Que lindo. Agradeço por todas essas partilhas e que o feminino, em todos os gêneros, possa estar sempre nutrido e curado, para que a gente irradie isso para o mundo em forma de intuição, em forma de instinto, em forma de preservação dessa grande mãe, em forma do cuidado com todos os filhos dessa mãe. Grata, querida. Eu vou terminar com um cântico aqui e agradecendo cada um que teve nesse trajeto todo e que ainda ouvirá toda essa tua sabedoria. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Somos plantadeiras de sementes boas. Boa. Amei, eu amo esse cântico. Gratidão, Paty. Como é bom estar com você. Provavelmente não nesse final de semana que eu estou no Rio, no outro a gente vai estar aí na missão e a gente combina lá, tá bom? Estamos com muita saudade de você. Vem dar tchau aqui, amor, pra Paty, rapidinho. Você está aqui no backstage me ajudando. Pedro, querido. Ai, que saudades. Estou muito feliz da gente estar podendo servir aí no final de semana que vem. Pedro, agradeço vocês. Já estou contando os dias para que vocês cheguem aqui no santuário, em Cunha, enfim. Estamos aqui nessa união. Muita gratidão, de verdade. Gratidão. Beijos a todos.